Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre resistência à insulina. Este assunto, pessoal, é um assunto denso e complexo, porém é muito necessário para o nosso curso, pois a resistência insulínica ela está na base do diabetes tipo 2 e também é fator de risco para uma série de doenças crônicas e degenerativas que estão associadas ao diabetes tipo 2. Quando pensamos em fator de risco cardiovascular, precisamos nos perguntar qual é o fator de risco mais importante. Bom, muitas pessoas diriam que é o colesterol LDL, conhecido como colesterol ruim, que é um fator de risco importante para termos um evento cardiovascular. Muitos diriam que é o tabagismo, né, o fumo. Muitas pessoas diriam que é a pressão alta, outros diriam que é a história familiar. Mas e a resistência à insulina? Muitas pessoas nunca ouviram falar nesse termo. Nós precisamos colocar ela aqui como uma das mais importantes dessa lista. Bom, essa analogia do cachorrinho que está latindo para a árvore errada, ela traduz, ela se compara ao que eu acabei de explicar para vocês, que muitas vezes estamos olhando para os sintomas que não são tão importantes, quando deveríamos estar olhando para aquele que é o sinal mais importante, que é a resistência à insulina. Ou seja, estamos deixando de lançar o nosso olhar para aquele que é sem dúvida o fator de risco mais importante para o diabetes tipo 2 e também para doenças que estão associadas ao diabetes tipo 2, que vem junto com o diabetes tipo 2. O que é resistência à insulina? A resistência à insulina, ela é um dos fatores de risco mais importantes para a maioria das doenças crônicas e degenerativas, como por exemplo o diabetes, doença cardiovascular, câncer, Alzheimer. As doenças que dominam as causas de morte hoje são essas que eu falei aí para vocês. E a resistência à insulina, ela está associada a todas essas patologias. Mas qual é o conceito de resistência? Para a gente entender a resistência à insulina, nós precisamos entender o que significa resistência. O corpo humano, ele tende a reagir a qualquer estímulo intenso, repetido e prolongado com resistência. Há diversos exemplos comuns e bem conhecidos de todos. Por exemplo, quando nós temos uma pele exposta a uma temperatura intensa, isso vai desenvolver uma queimadura, não é mesmo? Então, a partir do momento que eu me exponho a um sol intenso, desenvolvo ali uma queimadura. Porém, se essa exposição for repetida, aos poucos, a pele ela vai desenvolvendo uma resistência. Então, aquela pessoa que ela vai e ela começa a insistir ali e queima um pouquinho, depois vai de novo. O que significa? Significa que o corpo ele começa a desenvolver uma resistência. E esse é um exemplo onde o corpo ele acaba resistindo a um estímulo. Nesse caso, o estímulo é a radiação do sol. Então, tem muitas mulheres que fazem esse estímulo para ficar com aquela marquinha, né? Para ter um bronzeado. Então, nós já conhecemos esse tipo de estímulo. Outro exemplo é o álcool, tá, pessoal? Então, para uma pessoa que nunca foi exposta à bebida alcoólica, ela vai ter sintomas, efeitos que podem chegar até um coma alcoólico, passar muito mal. A pessoa que nunca teve uma exposição e ela tem um contato, né, com o álcool. No entanto, se essa pessoa ela for exposta a doses crescentes, ela vai desenvolvendo resistência ao álcool. E todos nós conhecemos pessoas que podem beber grandes quantidades de álcool sem ficar bêbado. E aí, claro, né, pessoal, que isso não isenta a pessoa de um efeito tóxico, mas esse é um exemplo onde o corpo ele se torna resistente. Então, o corpo, pessoal, ele é capaz de desenvolver resistência aos mais variados estímulos quando esses forem prolongados por tempo suficiente. Então, o que acontece quando o nosso corpo passa a ser estimulado cronicamente por níveis elevados de insulina? E eu quero lembrar vocês que o
principal estímulo para produzir insulina é a elevação dos níveis de glicose no sangue. E que na alimentação o macronutriente que mais eleva a nossa glicose são os carboidratos, que são os açúcares e o amido, né, pessoal? Os amidos em geral, que são os alimentos digeridos em glicose. Toda vez que consumimos carboidratos, o resultado vai ser a elevação da glicose no sangue e o corpo vai responder produzindo a insulina. Afinal, uma das funções da insulina é normalizar os níveis de glicose no nosso sangue. Então vamos entender o que acontece quando o nosso corpo passa a ser estimulado cronicamente por esses níveis elevados de insulina. Se isso ocorrer de forma repetida e diária por muitos anos, o que vai acontecer? Assim como o nosso corpo ele reage à exposição crônica ao álcool, ele vai reagir também à exposição crônica a níveis elevados de insulina. Significa que eu vou precisar de doses maiores de insulina para obter o mesmo resultado. Ou seja, para que a mesma quantidade de glicose entre lá dentro da célula, uma quantidade maior de insulina vai ser necessária. Então, essa é a definição de resistência à insulina. Como na analogia do álcool que eu fiz para vocês, no exemplo do álcool, o alcoólatra, ele precisa de doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito. Na resistência à insulina, o corpo precisa de doses cada vez maiores de insulina para manter a glicose em níveis normais. Isso leva a níveis cronicamente elevados de insulina. É como se fosse um ciclo vicioso. Mas o que acontece quando a insulina permanece alta por muito tempo, de forma crônica? Nós temos que lembrar que as células têm receptores de glicose, que são como se fossem portinhas que se abrem, permitindo que a glicose entre dentro da célula. E quem que dá o comando para que isso aconteça, para que essa glicose entre dentro da célula? É a insulina que dá o comando para essas portas se abrirem. Eu trouxe um exemplo para vocês de uma profissão que existe no Japão. São os empurradores. No metrô, lá no Japão, existem pessoas, né, funcionários que são pagos para empurrar as pessoas para dentro do trem quando as plataformas, né, já estão, os vagões já estão muito cheios e as pessoas precisam entrar. Parece um absurdo, mas isso acontece mesmo. Então, esse é um exemplo de um momento que isso aconteceu. Trouxe uma foto para vocês, onde as pessoas são empurradas para dentro do vagão quando esses estão muito cheios. E isso ilustra o corpo, tá, pessoal? Quando o corpo ele está com as células lotadas de glicose e ele produz níveis elevados de insulina, esses níveis elevados de insulina são como se eles fossem os funcionários do metrô. Então, essa insulina, elas são os empurradores, forçando a entrada de ainda mais glicose para dentro da célula que já está cheia. Essa é uma analogia para vocês entenderem qual é a função dela quando a glicose está ali e não tem mais espaço dentro daquela célula que já está lotada de glicose. Ela tenta empurrar, forçar a entrada. E eu quero relembrar vocês das funções da insulina. E o que essa insulina, quando ela está elevada, ela pode fazer? Uma das funções é reduzir a glicemia, retirar essa glicose da corrente sanguínea. Também ela vai reduzir as células adiposas da corrente sanguínea, essa é uma das funções. E por isso que quando os pacientes eles passam a usar insulina, eles têm uma tendência ao aumento de peso, porque o corpo guarda isso em forma de gordura, então tem uma tendência a engordar. Também fazem o bloqueio da lipólise, que é quando ocorre um bloqueio da saída de gordura que já está armazenada. Por esse motivo, as pessoas com insulina alta têm dificuldade também de perder peso enquanto essa insulina está alta, porque ela faz esse bloqueio.
Também a insulina estimula a transformação de glicose em gordura lá no fígado, aumenta os triglicerídeos no sangue e a esteatose. Esse é o fenômeno que ajuda a explicar por que a insulina alta ela vai ajudar a promover, né, a fazer com que essa pessoa ela tenha gordura lá no fígado. Outra função da insulina é reter o sódio e a água nos rins. O que vai acontecer? Isso vai favorecer a uma pressão arterial alta, a hipertensão. Pois com a insulina alta, o que acontece? Os rins, eles têm dificuldade de colocar o sal e a água para fora, através da urina. E na maioria das vezes, não tem relação com o consumo de sal, e sim com a ação dessa insulina que está elevada, fazendo esse tipo de retenção. As pessoas também se sentem muito inchadas. Então, tendo entendido o que é a resistência insulínica, nós precisamos entender também o que é a síndrome metabólica, porque também pouco se fala da síndrome metabólica e ela é importante. Essa síndrome metabólica, ela é o sinal e o sintoma que é provocado pela resistência à insulina, ou seja, é uma manifestação laboratorial e clínica da resistência insulínica. Então, se você tem 3 desses sintomas que eu vou listar aqui, que são da síndrome metabólica, você já tem síndrome metabólica. Um deles é a obesidade central, que é quando a circunferência de cintura ela é superior a 88 centímetros na mulher e a 102 centímetros no homem. Também hipertensão arterial, também a glicose alterada, que é quando a nossa glicemia ela está acima de 110. Também o triglicerídeo acima de 150, é um dos sintomas da síndrome metabólica. E quando o nosso HDL colesterol, que é o bom colesterol, está abaixo de 40. Em homens, abaixo de 40, em mulheres, abaixo de 50. E os autores já estão trazendo, extraoficialmente, novos sintomas que já deveriam estar incluídos aqui, que é quando o nosso ácido úrico está elevado, quando o paciente tem esteatose hepática, que é a gordura no fígado, e quando o PCR e a ferritina estão aumentados. Então, quando nós temos 3 desses sintomas que eu listei para vocês, nós já temos um quadro que é chamado de síndrome metabólica. A ferritina elevada, ela também pode ser um marcador de gordura no fígado, nós devemos lembrar isso. E a síndrome metabólica é um fator de risco para muitas doenças. Então, gente, prestem atenção, deixei listadinho aqui. 3 desses sintomas já é um quadro de síndrome metabólica. E está totalmente associado à resistência insulínica, tá? Porque, lembrem, ela é uma manifestação clínica e laboratorial da resistência insulínica. Não tem como ter um sem ter o outro. Então, a síndrome metabólica é um diagnóstico extremamente comum, apesar de poucas pessoas terem ouvido falar. É uma forma indireta de diagnosticar a resistência à insulina através dos seus sinais e sintomas. E é o mais importante fator de risco para diversas doenças, mas recebe relativamente, infelizmente, pouca atenção. Então, algumas pessoas até já ouviram falar, mas deveria ser olhado com mais atenção o quadro da síndrome metabólica. Então, em resumo, pessoal, a resistência à insulina leva a níveis cronicamente elevados de insulina. Esses níveis cronicamente elevados de insulina, que são a hiperinsulinemia, levam a ter uma síndrome metabólica. E a síndrome metabólica é a manifestação clínica da resistência à insulina. Portanto, pessoal, aqueles sintomas que eu listei para vocês, aqui ó, vou voltar. Obesidade central, que é a gordura concentrada na região abdominal, a hipertensão arterial, a glicemia alterada, o triglicerídeo alto, o HDL baixo, todos esses sintomas são causados pela insulina elevada e pela resistência insulínica. Portanto, síndrome metabólica e resistência insulínica são quase sinônimos. Elas caminham muito juntas e nós precisamos entender isso. Bom, pessoal, essa aula foi para trazer um pouquinho de clareza para vocês do que se trata a resistência insulínica.
Na próxima aula eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto e para a gente entender como é que a gente sai dessa resistência insulínica e vai para o diabetes, tá bom? Até a próxima aula!